Geografia, volume 3, segundo ano. Respondam às atividades das páginas 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Página 13. Paisagens observadas em diferentes períodos. Nós podemos perceber as mudanças nas paisagens de alguns lugares ao observá-las em diferentes períodos do dia, ou da noite, ou do ano. Vamos ver 2 exemplos. Nós temos essa imagem que é do viaduto de Santa Efigênia, em São Paulo. Durante o dia, apresenta uma paisagem diferente da existência no período da noite. Vamos observar a imagem? Durante o dia, nós podemos ver que o ambiente é bastante movimentado. Nós podemos observar as árvores ao lado, pessoas conversando, né? E durante a noite, nós podemos observar que não há muitas pessoas andando pelo viaduto. Nós podemos observar que a iluminação é bastante destacada na imagem e nós não conseguimos enxergar algumas árvores. No verão, a paisagem do pórtico em Gramado, no Rio Grande do Sul, é diferente da paisagem observada nos dias de inverno. Aqui, a paisagem é observada em diferentes estações do ano. No verão, nós podemos observar as flores, o ambiente ao redor, a iluminação do sol. E no inverno, é um ambiente mais escuro, nós vemos a presença de neve e não conseguimos ver as flores. Na página 14, há outro exemplo, que é a paisagem do Pantanal, que na época de chuva é diferente da época de seca. Na época de chuva, nós podemos observar a imensidão do rio, e na época de seca, a água seca. E aí nós podemos observar a presença de terra. Aí está pedindo: observe o desenho e a paisagem da rua onde você mora, durante o dia e durante a noite. Depois, mostre seus desenhos aos seus colegas. Então, vocês vão desenhar a paisagem da rua de vocês durante o dia e durante a noite para a tia. Na página 15, está falando de algumas cidades brasileiras que em determinadas épocas do ano realizam festas populares com músicas, danças e comidas típicas. E há uma mudança de paisagem também nesses lugares. Nas ruas da cidade de Olinda, um exemplo. Em Pernambuco, muitas pessoas brincam no carnaval dançando o frevo ou desfilando com as fantasias dos bonecos gigantes. Olha aí, tanto que os bonecos são grandes, pessoais. Aí tá perguntando na letra A: quais são as festas comemoradas na sua comunidade? Como elas modificam a paisagem do lugar onde você mora? E na escola em que você estuda, que festa acontece? Quais mudanças na paisagem escolar é possível perceber nesses momentos festivos? Vocês podem responder aí no livro mesmo, tá? Em qualquer espacinho que der certo. Página 16. Transformações das paisagens. As transformações das paisagens são resultados da ação da própria natureza e das atividades dos seres humanos. Observe as fotografias. Elas retratam algumas transformações na paisagem causadas pela ação da natureza. Olha, a primeira paisagem houve um deslizamento, de terra que levou à vegetação e destruiu algumas casas. A segunda paisagem é que aconteceu um terremoto e com o abalamento das construções houve o desmoronamento das casas e edifícios. A terceira paisagem é também um efeito da natureza, que é a chuva. Houve uma grande quantidade de chuva e provocou um alagamento na cidade. A paisagem do bairro onde você mora já passou por alguma modificação causada pela ação da natureza? Qual?
Comente sobre isso com os seus colegas e professor. Vocês podem estar comentando com a mamãe em casa, tá bom, pessoal? Página 17. Atividades humanas também transformam a paisagem. Os seres humanos ocupam diferentes paisagens da Terra por meio de seu trabalho, transformando-as para atender às suas próprias necessidades. Ao construir casas, prédios, ruas, estradas, pontes sobre rios, plantar, entre outras atividades, as pessoas utilizam os lugares de diferentes maneiras e constroem novas paisagens. Observe a fotografia. Elas representam algumas paisagens que foram transformadas pelo trabalho do ser humano. Paisagem rural ou campo, caracterizada pela presença de plantações e criações de animais. Geralmente, nessas paisagens, as moradias são distantes umas das outras. Então, antes de haver plantação neste lugar, havia bastante árvores, né? Era como se fosse uma floresta, não havia plantações. Observe que ao redor da plantação há bastante árvores ainda. E também, quando a pessoa desmata o meio ambiente para a plantação de gado, ocorre a mudança da paisagem. Agora a página 18. Paisagens urbana ou da cidade. Caracteriza pela presença de casas, prédios e de outras construções próximas uma das outras. Nessas paisagens há um grande movimento de pessoas e veículos. Observe essa cidade aí, pessoal. Olha o mar, né, em volta. Em volta ainda há uma preservação de duas montanhas com bastante árvores, com a presença da natureza. Então, tá pedindo aí no número 1, com um lápis de cor, pinte os elementos que formam as paisagens rurais mostrada na paisagem 17. Então, o que há na paisagem rural? Há árvores, céu, pessoas, cerca, casas, plantações, nuvens e gado. Então, vocês irão procurar e pintar com lápis de cor. Classifique os elementos que você pintou na atividade anterior em natural e cultural. Elemento natural, pessoal, é tudo que vem da natureza: o sol, o céu, as árvores, as nuvens. E os elementos culturais são as plantações, o gado, a cerca, as pessoas, as casas, os carros, certo? As pontes, ok? Agora, na página 19, número 3, está pedindo para vocês observarem novamente a paisagem urbana mostrada na página 18 e, em seguida, marcar V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas. 4. Com um lápis de cor qualquer, pinte a resposta correta para cada questão. Letra A. A paisagem rural se caracteriza. Vocês vão pintar a resposta certa. Letra B. Na paisagem urbana, as moradias são... Vocês vão pintar a hipatia. Letra C. A paisagem do bairro onde você mora pode ser classificada como paisagem rural ou paisagem urbana. 5. Complete a frase a seguir, justificando a resposta que você coloriu no item C da questão 4. Página 20. Aprender é divertido. Observe as ilustrações. Elas retratam a mesma paisagem em tempos diferentes. Em seguida, pinte cada uma delas. Vocês vão pintar todas as paisagens para a tia. Que elementos predominam na paisagem retratada na ilustração A? Escreva o nome deles. Que elementos se destacam mais na paisagem A, certo? Agora, na página 21, tá assim. Escreva o nome dos elementos presentes na paisagem retratada na ilustração B. Vocês vão escrever para mim. O que tem lá? Tem vegetação, tem morros, tem o rio, nuvens, pessoas e tem duas moradias, certo? Converse com os seus colegas e professor sobre a seguinte questão: que semelhança
e diferenças há entre as ilustrações A e B. Agora, observe e pinte a paisagem retratada nas ilustrações C e D. Então, a diferença entre a A e a B, pessoal, é que na A não há presença de moradias, certo? E na B já há presença de moradia, então o ambiente já foi modificado. Página 22. O que aconteceu com a paisagem retratada nas ilustrações A, B, C e D? Para responder, troque ideias com um colega. Depois, registre as suas conclusões. No decorrer do tempo, né, pessoal, o ser humano foi transformando a paisagem por meio do trabalho. Na primeira paisagem, só existia apenas os elementos naturais, né, que vêm da natureza, que são as árvores, os rios, nuvens. E já na paisagem B, começou a ser modificada. O homem construiu 2 casas. Na paisagem C, nós já observamos que o homem construiu mais casas e, né, começou a criação de gado. E na paisagem D, o ambiente foi totalmente modificado. Já houve a construção de ruas pavimentadas, de prédios, de casas, né? Então, a paisagem foi totalmente modificada. Agora há elementos culturais na paisagem. Na página 22, está perguntando o que aconteceu com a paisagem retratada nas ilustrações A, B, C e D. Para responder, troque ideias com um colega e depois registre aqui. Por que o ser humano transforma as paisagens? O ser humano transforma as paisagens com o objetivo de torná-las melhor para a sobrevivência dele, né? Ele transforma a paisagem para a paisagem atender às suas necessidades. Na página 23, está pedindo para vocês observarem as fotografias e marcarem a afirmativa correta. Na página 24, está falando um pouquinho de tudo que nós aprendemos neste capítulo. E está pedindo para vocês fazerem um desenho no caderno sobre o assunto que vocês mais acharam importantes estudar neste capítulo.